Gente, a Aniele Franco falou pela primeira vez sobre o caso do Silvio de Almeida. E eu acabei de ver essa matéria aqui e ainda não li, vou ler com você. Deixa eu só checar se tá tudo certo. Meu nome é Carol Zócoli, para quem não me conhece, Carol Zócoli Brócoli. Eu tô aqui toda segunda, terça, quinta e sábado fazendo live, falando sobre os acontecimentos desse mundo, conversando sobre o mundo com você. E é isso. E me fala aqui o que você. Sobre o que você quer que eu falo, tá bom? Eu fiz um vídeo sobre pedidos, né? Que eu postei, que é as eleições candidatos esquisitos no Brasil e nos Estados Unidos. É isso. Quem pediu já assistiu e achou legal. Bom, vamos lá. Um assunto meio, né? Complicado esse da Daniele Franco com o Silvio de Almeida, que tem um monte de camadas, né? Essa história. Mas vamos lá. Vamos ler aqui o que a matéria nos traz, tá? Bom, fico me perguntando o tempo todo por que não reagi na hora, relatou a ministra. Vamos lá. A ministra, deixa eu me tirar um pouquinho de quadro aqui. Pronto. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, falou pela primeira vez sobre o caso de assédio envolvendo o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, em uma entrevista para a revista Veja. Aniele classificou a situação como um crime de importunação sexual e relatou que ficou com medo de julgamentos quando a história viesse a público. É importante deixar claro que o que houve foi um crime de importunação sexual. Foi vítima de importunação. Precisamos reforçar isso para evitar que mulheres continuem sendo vítimas desse tipo de agressão. Não podemos normalizar uma situação como essa, independentemente de quem a pratique, disse a ministra. A ministra não quis entrar em detalhes dos episódios de assédio para preservar as investigações que estão em curso. Bom, então, eu acho que a diferença, né, eu acho que de assédio para importunação. Importunação é tipo uma cantada, né? Eu acho que assédio é mais quando tem algum toque, tem uma coisa mais física, né? Me fala alguém que sabe aí. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim. Eu acho que a importunação ela é uma coisa menos grave do que, por exemplo, a, o assédio, né? Então, vamos lá. Tá, segundo a Aniele, as importunações começaram ainda em 2022, putz, quando os dois integravam a equipe de transição do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Não tínhamos nenhuma relação profissional até a transição do governo, em dezembro de 2022. Ali começaram as atitudes inconvenientes, que foram aumentando ao longo dos meses até chegar à importunação. Relata. Eu já falei a palavra, o YouTube me corta, né? Vocês sabem. Vamos lá. A ministra disse que demorou para cair a ficha de que estava sofrendo assédio e que tentou superar a situação para focar no trabalho. Por um tempo, quis acreditar que estava enganada, que não era real, até entender e cair a ficha sobre o que estava acontecendo. Fiquei sem dormir várias noites. Eu só queria trabalhar, focar na missão, no propósito e em toda a responsabilidade que se tem quando se assume um cargo como o meu. Mas não conseguia. Lamenta. Bom, ela não percebia que é estranho. Então, o que foi que ele fez, então? Bom, Aniele relatou que se sentiu vulnerável e que se culpou pela falta de reação imediata às supostas importunações de Almeida. Fico me perguntando o tempo todo por que não reagi na hora, por que não denunciei imediatamente, por que fiquei paralisada. Me culpei muito pela falta de reação imediata. E essas dúvidas ficaram me assombrando. Me lembrava de todas as mulheres que já tinham acolhido em situação de violência, mas o fato é que não estamos preparados o suficiente para enfrentar uma situação assim, nem quando é com a gente. Eu me senti vulnerável, conta a ministra. Tá, a Aniele também destacou ações do governo federal para combater o assédio. O governo criou um programa de prevenção e enfrentamento de assédio e da discriminação para fortalecer as políticas de defesa dos direitos das mulheres. Também temos um grupo de trabalho que está tratando exclusivamente desse problema na administração pública. É um esforço que busca medidas concretas de transformação. As acusações contra Silvio Almeida foram divulgadas no início de setembro pela organização não governamental Me Too. Ele foi demitido do cargo de ministro dias depois. Almeida nega veementemente todas as acusações. Bom, então, assim, a Aniele, a única coisa que ela trouxe aqui de novo, que a gente não sabia, né, que a gente assim não estava ligado,
Essa coisa, então, ela afirmou que foi importunação. Mas ela não deu mais nenhum detalhe a respeito disso, né? Eu não sei se eu consigo ver essa matéria da Veja aqui. Deixa eu tentar, vamos tentar? Veja, Aniele. Que às vezes tem essas respostas, né? Ah, tem aqui no YouTube da Veja. Ai, mas gente, eu tenho medo. Eu tenho medo de eles me darem strike, viu? Eu acho que eles podem dar strike. É. Ah, daqui, ó. Vamos ver se dá pra ler. É, daqui, ó. Vamos ver. Peraí, deixa eu arrumar aqui pra nós. Só queria que parasse. Tá. Vamos lá. Vamos ler. Cara, deixa eu fazer um negócio aqui, porque senão fica muito ruim de ler, ó. Né? Vamos lá. Tá. Por quase 2 anos, Aniele Franco enfrentou praticamente todas as etapas de um caso clássico de assédio e importunação sexual. Em 2022, ainda no período de transição do governo, ouvia insinuações veladas. Mais tarde, já como ministra da Igualdade Racial, vieram as frases embaraçosas, os comentários sexistas e os convites impertinentes. Eita lá lá. Então a gente já viu, né? Que era um negocinho, era uma cantadinha aqui, era um negocinho ali. Entendido. Tá. Por fim, os gestos grosseiros e os toques indesejados. É aquela coisa do cara peguento. Tá. E não consentidos. O medo, a vergonha e a sensação de impotência costumam paralisar as vítimas em situações assim. Verdade. Especialmente quando o agressor é alguém poderoso e dono de uma reputação considerada acima de qualquer suspeita, como era o caso de Silva Almeida, né? Ex-ministros dos Direitos Humanos. Não, é isso. Eu li errado ali, me desculpa. Por não saber exatamente como reagir, Aniele fez o contrário do que ela mesma aconselharia. A princípio, a exemplo da maioria das mulheres que atravessam esse ciclo sinistro, se calou. Ficamos com medo do descrédito, dos julgamentos, se o que aconteceu fosse culpa nossa, reconhece ela em entrevista exclusiva à Veja. Eu acho que tem muito também o fato do símbolo, né, de ele ser dentro da comunidade preta, e eu acho que a Aniele também, cara, é uma grande responsabilidade falar isso, porque foi um baque não só, assim, pra todos nós, assim, que admirávamos ele, né, assim, né, a intelectualidade dele, acho que o trabalho dele tá aí também. Aí é outra discussão se a gente, né, também se cancela a pessoa e cancela o trabalho também, né? Isso ficaria para uma outra discussão. Oi, Juliana. Um beijo, Ju. Eu não tô no Brasil, não. Eu tô em Nova York agora. Mas eu quero ir pra Angra, sim. Quando eu estiver aí, eu vou, hein? Olha, não chama não que eu vou, viu, gente? Eu sou dessas. Não chama não que eu vou. Mas, bom... Enfim, então eu acho que realmente tinha um peso muito grande nas costas dela. Eu entendo ela me falar de cara. Eu entendo. Bom, é a primeira vez que a ministra fala publicamente sobre os longos meses em que convive com um colega, que parecia ter 2 personalidades. Ah, ele era camaleão. Em público, comportava-se como professor brilhante e defensor de causas socialmente importantes. Reservadamente, agia como um predador. Aniele não consegue esconder o constrangimento ao ser instada a comentar as experiências traumáticas que vivenciou nesse período, particularmente o episódio em que o problema ganhou dimensões terríveis. As investidas de Almeida haviam atingido o ponto mais alto da escalada de baixarias quando ele, no meio de uma reunião, tentou um contato físico mais íntimo. Ai, meu Deus. Indignada, a ministra o chamou para conversar, falou de seu incômodo com a situação e pediu para que ele parasse. O ministro reconheceu os exageros, se desculpou, mas ao se despedir, sussurrou uma frase chula no ouvido dela. Nossa, meu Deus do céu. Que babaca, né? Se isso que ela tá falando é verdade, né? Porque a gente não pode... Tem aquela coisa, né? Todo mundo inocente até que se prova o contrário. A gente precisa ter uma certa... Assim, na nossa casa a gente pode falar, né? Filha da puta, desgraçado, mas... Mas assim, né? Na internet a gente sempre tem que lembrar que a pessoa, ela é inocente até, né? Se prova o contrário. E aí, Johnny Kleber, tudo bem, querido? Vespeiro, pois é. Vespeiro, né, Johnny? Beijo, Johnny Kleber também.
Tá aqui. Bom, vamos lá. É importante deixar claro que o que aconteceu comigo foi um crime de importunação sexual, diz Aniele ao quebrar o silêncio que se autoimpôs desde que o caso veio a público. Ao mesmo tempo, adverte, logo de início, que ainda é muito difícil tratar do assunto. A gente está falando de um conjunto de atos inadequados e violentos, sem consentimento e reciprocidade, que infelizmente mulheres do mundo inteiro vivenciam diariamente, justifica. A entrevista da ministra à Veja, foi concedida na quarta-feira, dia 2, horas depois de ela prestar depoimento à Polícia Federal, onde rememorou momentos muito difíceis de sua conturbada convivência no governo com o ex-ministro dos Direitos Humanos, que foi demitido pelo presidente da República depois dos escândalos. A seguir, os principais trechos. Bom, então, uma fotinha aí do ministro. Parece que o depoimento dela foi de 1 hora, né? Lá na Polícia Federal. E é isso, assim. Ela fala, né, a violência e tal, mas eu acho que o que ela tá falando é mais uma violência psíquica, vamos dizer assim, do que uma violência física, né? Porque tem uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar nesses abusos psicológicos. Porque todo mundo que já teve um chefe manipulador, insano, sabe do que eu tô falando. Ou tem alguém, ou já se relacionou com alguém. Que explorador, alguém, sabe, um predador desse tipo, entendeu? Sabe que assim, é muito difícil, assim, a pessoa, ela monta uma cara por fora, ela é um camaleão, assim, ela por fora, ela monta uma cara de boazinha e tal, ó. Eu vou dizer sem sacanagem, todo predador que eu conheci na minha vida se importava demais com doação. Não tô dizendo que todo mundo que faz doação é predador, mas estou dizendo que todo predador que eu conheci fazia doações generosas e todo mundo sabia das doações que ele fazia, que essas pessoas faziam. Tá? Então, meu amigo, a gente tem que parar de ser besta e não acreditar só no que os olhos veem. Né? E um pouquinho além. Enfim, vamos lá. Tá, então vamos lá ver o que ela falou. Aí a repórter pergunta: a senhora se sente à vontade para falar sobre o episódio que resultou na demissão do ministro Silvio Almeida? A Aniele responde: é muito difícil falar sobre isso. Ninguém se sente à vontade para relatar uma violência. E nesse caso, a gente está falando de um conjunto de atos inadequados e violentos que aconteceram sem consentimento e reciprocidade e que, infelizmente, mulheres do mundo inteiro vivenciam diariamente. Gente, só uma pausa aqui, que minha cabeça TDAH, gente, eu saí totalmente do assunto, né, que eu queria falar. O que eu queria dizer é que esses abusos, por exemplo, e ela tá falando aí, ó, é um conjunto de ações. Esse tipo de predador, ele vai matando você aos pedacinhos, entendeu? Não é uma porrada. Então, é uma coisa que acontece no tempo. É muito difícil, provar. Porque se alguém te dá uma porrada, tá lá o roxo na hora. Agora, se alguém fica picando, beliscando a sua cara todo dia, entende? No final de 1 ano, o teu olho vai estar roxo. Mas, entende? Então, eu acho que esse tipo de agressão é física também, porque ferra com o teu sistema emocional. Não é sistema emocional, né? Como é que eu vou dizer assim? O teu emocional fica tão desregulado quando você tá sob por exemplo, um chefe dessa maneira, que muda a tua fisiologia. E aí tem... Pode entrar, o hormônio pode entrar em desacordo e acontece, muita pessoa fica confusa, acontece corporalmente, o cérebro começa a funcionar diferente, é como se fosse uma doença mesmo. Eu acho que esses caras, eles são tipo parasita, sabe? Mas vamos lá, vamos continuar. Mas é importante continuar a Aniele, né? Mas é importante deixar claro que o que houve foi um crime de importunação sexual. Foi vítima de importunação sexual. Precisamos reforçar isso para evitar que mulheres continuem sendo vítimas desse tipo de agressão. Não podemos normalizar uma situação como essa, independentemente de quem a pratique. Isso a gente já tinha lido lá no outro. O que aconteceu exatamente entre a senhora e o ex-ministro? A repórter pergunta. E ela diz: apesar da dor, da violência e da decepção, falei todo o necessário nas instâncias devidas, conforme me comprometi a fazer. Publicamente não quero entrar em detalhes, para preservar as investigações em curso e também porque não quero repetir
repetir e repetir a violência. Traumas não são entretenimento. Como era sua relação com o ex-ministro, ela diz: eu o conhecia pela sua trajetória acadêmica. Não tínhamos nenhuma relação profissional até a transição do governo, em dezembro de 2022. Ali começa. Aí a gente já leu essa parte ali na outra matéria, né? A senhora se arrepende de algo que fez ou deixou de fazer em relação ao episódio? Interessante essa pergunta. Ela diz, a Aniele: fico me perguntando o tempo todo por que não reagi na hora, por que não denunciei imediatamente, por que fiquei paralisada. Me culpei muito pela falta de reação imediata e essas dúvidas ficaram me assombrando. Me lembrava de todas as mulheres que já tinham acolhido em situação de violência, mas o fato é que não estamos preparados o suficiente para enfrentar uma situação assim, nem quando é com a gente. Bom, isso a gente já tinha visto também, né? Ali no outro. Por que isso acontece? Bom, tá, é isso, né, gente? É isso. A GNL. Bom, como foi para uma ministra de Estado, uma mulher empoderada, viver essa situação? Ai, gente, uma mulher empoderada, eu não gosto dessa... Eu não gosto muito desse negócio de mulher empoderada. Eu tava falando do empoderada, né? Que eu não gosto muito dessa alcunha empoderada, porque parece que assim. Sabe quando uma criança, você dá pra uma criança uma roupa de super-herói e ela fica brincando de super-herói? Pra mim, mulher empoderada tem essa mesma vibe. Entendeu? Porque, por exemplo, Mulher Maravilha, o filme, que foi o símbolo lá desse negócio de mulher empoderada, lembra? Gente, uma mulher que foi uma Mulher Maravilha, cara, é super heroína, fodida e tal, não sei o que. Como que ela pode ser magra daquele jeito? Gente, eu imagino a Mulher Maravilha, a Graciane Barbosa. Eu tô errada? Me fala aqui. Me fala se eu tô errada. Deixa eu ler aqui. Vocês estão me dando um oi aqui. Oi, Iane. É Iane, né? Ou é Lani? Não, é Iane, tem que ser Iane. Oi, Marcelo. Que tal em Nova York? Marcelo, é assim. Exato, né, Iane? É muito chique morar em Nova York, mesmo assim, vem. Não. Gente, assim, não é chique, não. Chique não é. Chique não é. Talvez um outro nome. A não ser que você tenha muito dinheiro. Se você tem muito dinheiro, qualquer lugar que você morar, gente, é bom. Ter muito dinheiro no Brasil, o que que é? Um paraíso. Não é? Pô, fala aí, ser milionário no Brasil é ruim? Eu não acho. Bom, vamos lá. Tá, vamos lá. Mas eu não queria a minha vida, é a Aniele falando, né? Mas eu não queria a minha vida exposta e atravessada mais uma vez pela violência. Sou muito mais do que isso e me orgulho da minha trajetória. Só queria que aquilo parasse de acontecer. Como uma pessoa que sempre teve muita fé, acreditava que em algum momento aquilo acabaria e eu conseguiria seguir minha vida. Ela pediu pra ele parar, gente, e ele não parou. Ela pediu pra ele parar, ele, segundo o relato dela, né, gente, não tá nada provado. Vamos lembrar que nada foi, ninguém bateu o martelo ainda, o juiz não bateu o martelo ainda nesse caso. Então ela falou que ela teve uma conversa com ele, pediu pra ele parar, ele pediu desculpa, falou que ia parar, na hora de dar tchau, bau, mandou outra. Parece deve ter apertado sei lá, imagino eu, entendeu? Ele falou, desculpa, disse que não, tudo bem, deu um abraço, aí fez sabe, um fonfon, alguma coisa, sabe? Coisa bem de quinta série mesmo, tá ligado? Mas tipo, pra mostrar pra ela assim, minha filha, eu tenho muito mais poder. É um negócio muito de poder, né? Essa história. Qual foi a sensação quando o caso foi revelado publicamente? A Aniele disse que se sentiu mais vulnerável ainda. Fiquei em silêncio porque tudo aquilo era muito violento. Ela tinha que ficar em silêncio mesmo, eu acho que foi a melhor coisa que ela fez. Estava atravessada pela forma como as notícias saíram e pelo cerco dos jornalistas. Sei que vivemos nesse mundo de internet e que tudo é muito rápido e todo mundo quer saber de tudo, mas nenhuma vítima de qualquer tipo de violência que seja tem a obrigação de se expor, falar quando as pessoas querem que ela fale. As vítimas têm de falar na hora em que elas se sentirem confortáveis. Vou repetir isso quantas vezes for necessário. Vítima é vítima. Você fala quando se sente apta e acolhida a falar. Tá dando muito esse sol aqui, né, gente? Deixa eu dar uma baixadinha aqui. Será? Eita lasqueira. Deixa eu ver aqui.
Tá, vítima, vítima. Gente, vítima, dependendo desse tipo de violência, principalmente se envolve violência. Como que eu vou dizer assim? Tentando sair do sol aqui. Bom, aqui acho que melhora. Principalmente se violência assim, psicológica, que uma violência moral, vamos dizer assim. Eu acho que é assim, tem gente que... Porque é um negócio... Como é que eu vou te dizer? Esses camaleões, essas pessoas que são camaleões, o que elas são? Elas te conhecem e tal, elas são uma pessoa por fora. Geralmente tem uma reputação, ilibada, faz doação, entendeu? Por fora, essa pessoa é isso. Tá? E aí você começa a se relacionar com essa pessoa, no começo é maravilhoso. No começo eles sempre fazem aquilo que chama de love bombing, que é a bomba de amor. Sempre, nossa, te elogia, te adora, você confia na pessoa. E aí a pessoa pega e vem com uma. Por exemplo, você pega e confia na pessoa, a pessoa vai lá e mete a mão no teu negócio. Entendeu? Aquilo é muito confuso. É muito confuso. Pensa você ser uma aluna, você tem um orientador, você está fazendo lá seu mestrado, seu doutorado. Aí normal, um dia do nada, nunca o cara deu nenhuma, pensa bem assim, nenhum sinal. Que foi a outra história, né, que eu até reagi a mulher falando dessa história aqui, se você procurar nesse vídeo aqui no meu canal tem. Que ela disse que foi do nada, que esse foi o relato dela, tá, gente? Ela disse que ela era orientanda dele, ela era aluna dele, e eles tinham uma relação de um tempo já, talvez até de anos já. E aí um dia, num jantar, tinha mais gente assim do nada, embaixo da mesa, ele foi, pegou na periquita, né? E ela... Então assim, imagina assim, é um negócio, você demora um tempo pra você entender que aquela pessoa... Porque assim, a nossa mente, a gente faz as coisas assim, a gente põe como se fosse rótulo nas coisas. É assim que a gente... né, na nossa mente. Então, quando você põe um rótulo, por exemplo, professor, amigo, mestre, não era só professor, era quase um mentor. Por exemplo, você põe esse rótulo na pessoa, mentor. Uma vez que você colocou esse rótulo, é difícil sair desse rótulo. Sabe, quem tem relacionamento aí ou casado vai saber. Quando você casa com alguém, você põe um rótulo nessa pessoa. No começo. Normal. E aí depois as pessoas vão mudando, porque a gente muda mesmo. E aí aquele rótulo já não é mais. E eu acho que muito casal se separa por causa disso. Que é muito difícil você ver, você trocar de rótulo. É um amadurecimento muito grande, eu acho, você trocar de rótulo, sabe? E os predadores, eles sabem disso. Então o que eles fazem? Eles criam pra você um rótulo de melhor amigo, um rótulo de melhor namorado, um rótulo de mentor. E aí, quando quebra, quando ele faz alguma coisa que não tem a ver, que uma pessoa que preenche esse rótulo não faria, você fica muito confuso. E os teus sentidos mesmo, a tua própria cognição, você fica muito confuso. A paralisia porque aquilo que você conhecia não é mais, é a mesma coisa assim do tipo... vamos dizer assim, tem uma árvore aqui na minha frente, tá? E todo dia eu vejo essa árvore aqui na minha frente. Eu tô aqui, tá no meu quintal, essa árvore, todo dia eu vejo ela, certo? E aí um dia, alguém olha pra mim e fala assim, Carol, isso nunca foi uma árvore, isso sempre foi uma cobra. Imagina a minha cabeça, como é que não ficaria? Entende o que eu quero dizer? O quanto que eu ter tido essa percepção tão maluca vai pirar com a minha cabeça. Entendeu? O que mais eu peguei errado? O que é verdade? Então, a pessoa fica confusa a esse ponto. Por isso que às vezes as pessoas demoram pra realmente denunciar, até elas entenderem o que aconteceu sempre tem aquela coisa de que se culpa, né? Bom, enfim.
Bom, a primeira-dama já postou uma foto beijando sua testa, isso aí a gente já sabe. Muita gente criticou, né? Achava que a Janja não devia, que isso era político e tal. Mas, cara, a Janja, ela é a primeira-dama e ela é, aparentemente, amiga da Aniele. Tipo, e o Lula demitiu o cara. Então, assim, tipo, meio que eles ficaram, vamos dizer assim, né? Ficaram do lado da Aniele até segundo, né? E eu acho assim, que dificilmente eu acho que o Lula ia tomar essa decisão de demitir ele se não tivesse alguma coisa de concreto nessa história, sabe? Daí a repórter pergunta se o governo tem dado as respostas necessárias ao problema do assédio. Bom, isso aí, né? A gente já sabe, né? Criou o programa de prevenção, papapá. É isso. Acho que é. É isso daqui, se vocês quiserem ir na Veja pra vocês terminarem de ler, termina. Mas eu acho que o que eu queria ver mesmo, quero que, se ela falasse assim, pra ela falar um pouco realmente o que aconteceu. Vamos ver, né, essa história aí. Vamos ver como é que vai acabar. Oi, Luana. Pois é, Luana, com muito dinheiro dá pra ver em qualquer lugar, né, Yane? Já passei por uma situação dessa na faculdade. O professor tentando beijar. Nossa, que bizarro, Yane. Tinha 18 anos. Olha isso. E sempre assim, 18 anos, gente. Pensa você com 18 anos. Você é uma criança. E o cara é mais velho, tipo, você tem respeito, sabe? É um susto que a pessoa toma. Pois é, o cara tinha mais de 40 anos, tá falando. Depois ficou me cercando na rua perto de... Nossa, mano, esse cara é um psicopata, hein, mano? Credo. Tá vendo? Bom, achei que ele tivesse interessado em me ajudar. Tipo, um pai não era nada disso. Foi por experiência de fio. Ai, nossa, eu me sinto muito, viu? Filha da puta. Nossa. Bom, enfim. Essa é a nossa história aqui do Silvio de Almeida. Vamos ver como é que essa história vai, né? Porque pela primeira vez a Aniele falou, então eu acho que as coisas devem estar meio perto do fim, né? Dessa história. O que vocês acham? Eu acho que eles têm provas contundentes. Eu acho que eles têm muita segurança, assim, que vão provar, sabe? Eu tenho essa sensação. O que você acha?